graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida, entrando na sua casa, família, através do poder do Espírito Santo. Hoje, 31 de maio de 2020, pleno período de quarentena da Covid-19, pelo decreto estadual, nós estamos começando mais um culto de louvor e adoração ao Senhor, e ministração da Palavra de Deus, da comunidade evangélica do Reino de Deus, que convida a todas as pessoas que desejem louvar a Deus e ouvir a mensagem. Hoje o Senhor nos dá a palavra sobre Abaque, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto isso, nós vamos orar e vamos louvar ao Senhor com os nossos louvores, como fazemos sempre, e em seguida estaremos entregando a mensagem da palavra do Senhor. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e bendizemos. Que o Senhor abençoe o nosso culto online, pelos louvores, abençoemos a vida das pessoas, e também, Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada pessoa que vai receber essa mensagem de hoje. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, graças a ti, Senhor. Louvado seja o teu nome. Agradeço por estar aqui nessa noite, poderosamente, em seu nome, por poder. Graças a Deus. Vai abençoando, meu Pai, toda a vida da nossa vida. Graças a Deus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Dos de alma são curados, os cativos e oprimidos vivem sã, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero te contemplar, tua glória e majestade.
nessa noite, né? Aleluia. Para te adorar e bendizer teu nome. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça e do teu amor, que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça e do teu amor, que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus, nós agradecemos, Senhor. A tua poder, a tua glória em cada vida da nossa vida. Glorificado seja o nome santo de Graças Jesus. a Deus. Aleluia. Agradeço desde o ventre da minha mãe, em todo Obrigado, Senhor. o Glória. poder e glória do E a Senhor graça em e a nossa paz vida. do Senhor, então, esteja na vida de todos. Graças a Deus. Agradeço a todos vocês que têm aí, nesse tempo Amém. todo, acompanhado conosco as nossas mensagens, Amém. acompanhado as orações, né? Graças a E Deus. hoje nós vamos colocar mais uma palavra, que Deus tem colocado palavras tremendas que estão... Eu agradeço a Deus a possibilidade de estarem sendo gravadas e estar Amém. disponibilizadas, né? Nas redes sociais. Nesse tempo, a gente tem alcançado um número muito grande de pessoas que a gente normalmente não alcançaria. Então, em tudo, nós damos graças porque esta é a vontade do Senhor. Assim, provérbio? Romanos 12, onde nós falamos a ministração. Vocês vejam que a pregação de ontem toda foi sobre uma parte do versículo. Sede transformados pela renovação da vossa mente. Agora nós vamos falar da boa, agradável e perfeita vontade. Quer dizer, nós estamos 2 dias falando de um único versículo da palavra de Deus, né? Rica e poderosa. Então, mas eu vou ler do versículo 1 até o versículo 2. Romanos 12,
Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, na mente, para que experimenteis qual seja a BAP, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Amado Pai Celestial, Graças a Deus. em nome de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo, estamos começando a Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas Amém. e todos aqueles que estão ouvindo nesse instante e aqueles que vão ouvir ainda a Sua mensagem da Palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Graças a Deus. nós te agradecemos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você sabe qual que é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus? Infelizmente, uma grande parte dos cristãos não crescem espiritualmente hoje em dia porque estão acreditando em crenças erradas, que pensam ser da Bíblia, mas como se tem dado muito ênfase e valor para as coisas fora da palavra de Deus e não a busca na palavra, acabam acreditando em coisas que não estão na palavra de Deus. E quando isso acontece, nós deixamos de crescer espiritualmente. Tem muita gente que está esperando acontecer algo sobrenatural, né? Ou que Deus use provações, tentações, crises e doenças como mecanismo para crescimento espiritual. Não necessariamente isso vai acontecer. Isso é uma crença errada, porque a vontade de Deus ela é ensinada de outra forma. Muitos cristãos acreditam que o sucesso financeiro, a compra de objetos que tanto se deseja, carro, casa, empresa, vão pensar Deus, isso reflete realmente estar na vontade de Deus. Amém. Isso também não tem nada a ver. Se nós observarmos, os apóstolos eram pobres. Jesus veio como pobre. Então, o sucesso financeiro, nós podemos fazer o maior sucesso aqui na terra e estarmos fora da vontade de Deus, mesmo dentro de igrejas ricas e poderosas. Muitos cristãos acreditam que fazem a vontade de Deus ao abandonar o discipulado de Jesus e apenas se tornar cantor. Como dizem, né? Agora eu sou um levita. Levita, os descendentes de Levi, da tribo de Jacó, né? Foram separados para o serviço de Deus, que incluía a música, mas vários serviços. Mas isso não tem nada a ver com o cristão. Os cristãos não são levitas. Levitas é da tribo de Israel. As pessoas se tornam artistas e acham que isso é a vontade de Deus. E também muitos cristãos afirmam que é impossível compreender a vontade de Deus, porque Deus é um mistério. Olha, isso é um grande engano e uma mentira. Porque em Efésios 5:17, ele diz assim: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. A palavra de Deus nos direciona diferente. Outros acreditam que vão buscar a vontade perfeita de Deus nos montes. Os montes nós podemos orar, buscar muitas coisas de Deus, mas a BAP, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não será revelada lá. Puxa, aonde está? Como que nós vamos conhecer? Só existe um lugar em que Deus revela a sua vontade, a boa, a agradável e a perfeita vontade dele, na palavra de Deus. Fora dela, o resto é resto. Mas antes da gente poder explicar isso de uma forma e traduzir de uma forma que todos entendam, vamos começar assim. Suponha que o seu pai, você ainda é uma criança ou já um adolescente, que está pronto para começar a fazer as definições da sua vida, mas o seu pai tem um plano bem claro sobre a sua vida. Ele vai traçar a sua carreira profissional, o seu casamento, todo o seu futuro. Aí a pergunta: como é que você tomou conhecimento da vontade do seu pai a seu respeito? Você avaliou o plano? O que seria necessário? Porque ele fala aqui para que experimenteis. Então ele diz que se você não renovar a sua mente, você não vai experimentar a BAP, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai fazer muitas coisas, menos isso. Então vamos lá. A boa vontade de Deus. A palavra grega aí, agathos, quer dizer excelente, de boa natureza. Nós vemos o apóstolo Paulo, como que ele compreendeu isso na vida dele. Eu estava fazendo uma análise agora na minha Bíblia, e pelo menos em 7 oportunidades eu vi o apóstolo Paulo
mostrando a sua vontade. Em 1 Coríntios 1:1 ele fala: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Em 2 Coríntios 1:1 ele fala: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Que convicção! Em Gálatas 1:1 ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Em Efésios 1:1 ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Em Colossenses 1 ele repete isso: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Amém. 1 Timóteo 1 ele repete: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. E em 2 Timóteo 1 ele fala: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então a boa vontade de Deus é o serviço, é a missão, é o ministério em que ele te chama. Não necessariamente aquilo que você gosta de fazer, na maioria das vezes, não. Eu gostaria de estar fazendo outras coisas, mas o Senhor Jesus Cristo me chamou para fazer exatamente o que eu estou fazendo. O que acontece com a nossa mente? Como eu expliquei ontem das mentes escravas nas coisas do mundo. Quanto mais a sua mente estiver envolvida com as coisas desse mundo, a fama, o sucesso, o reconhecimento, você quer reconhecimento, você quer sucesso, você quer ser um artista, menos você vai conhecer a BAP, a boa, agradável vontade de Deus, e perfeita vontade de Deus. Jesus fala sobre isso em João 12:43, ele diz: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Porque a glória dos homens é a evidência, é a fama, é o glamour, são os aplausos. A glória de Deus não necessariamente. Como que Jesus fez a glória de Deus? Olha a obra que ele fez. Para nós foi maravilhoso, mas para ele não foi não. Foi de humilhação. A boa vontade de Deus está na sua missão nessa terra. É o seu ministério. Como que você tem feito o seu ministério? O apóstolo Paulo escreveu sobre isso em Filipenses 3:8, ele fala assim: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Quando nós perdemos as coisas, como perdeu Jó, qual é a nossa reação? Perdemos o emprego, a segurança financeira. Normalmente nós abandonamos tudo, reclamamos e brigamos e xingamos e fazemos tantas coisas erradas. Porque a nossa mente ainda está... Não é que a gente não tem que sonhar com a nossa profissão, com família, nada disso. Mas quando o nosso foco leva esse tempo, o tempo que nos resta, todo o tempo do mundo, centralizado nessas questões, a BAP, a boa vontade de Deus sobre as nossas vidas, ela não é reconhecida. Nós não vamos experimentar isso e vamos passar muitos anos procurando um monte de coisas, menos a boa vontade de Deus. E ele fala de escória, né? Ele considerou como excremento de animais. A palavra grega aí, escubalão. Jesus diz assim: eu glorifiquei-te, falando para o Pai, em João 17:4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus recebeu uma obra, uma missão, ele fez as obras do Pai. Então, a boa vontade foi fazer a vontade do Pai. E isso é uma coisa que a gente precisa compreender profundamente para que a gente não tenha esses conflitos espirituais. Quando se tem conflito, porque muitas vezes nós estamos numa zona de conforto tão profunda que a gente nem percebe mais que há muito tempo nós estamos fora da vontade de Deus. O apóstolo Paulo conclui lá em Atos 20:24 sobre o seu ministério. Que palavra mais linda. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Amém. E o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Então, a boa vontade, ele sabia que era fazer aquilo que agradava ao Pai. Assim como Jesus veio para fazer aquilo que agradava ao Pai. Não necessariamente nós vamos desejar. Eu creio que hoje todo mundo procura as coisas rentáveis, as coisas de evidência, as coisas em que ele possa estar sendo realmente reconhecido, tendo reconhecimento, os aplausos humanos. Mas não quer dizer que essa seja a vontade de Deus. Muitos abandonaram o seu trabalho, o seu ministério, trocaram por tantas coisas. Não é? Eu estou fazendo a obra de Deus. A obra de Deus? Você está fazendo o que você gosta.
Era o que você queria fazer. Mas não quer dizer necessariamente que seja a vontade dele. Porque Deus nos coloca sempre dentro da sua vontade quando a mente, ela é renovada. E isso porque ele fala assim, olha, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente. Quer dizer, você que tem que providenciar isso. E isso foi ensinado bem ontem. Se você não se posicionar para isso, sua mente vai continuar como de qualquer outra pessoa, voltada para as coisas do mundo. Por isso que dentro das igrejas hoje, dentro das congregações, está tão cheio de pecado. As pessoas estão brigando por coisas materiais. Verdade. Aí ele diz, a agradável vontade de Deus. Eu vou ler o texto de Isaías, porque é um texto que vai nos ajudar muito nisso. O que é agradável? A palavra iuarestos, muito agradável, aceitável. Em Filipenses 2,13, o apóstolo Paulo fala, porque é Deus o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Em Isaías 53,10, olha só a agradável vontade do Pai. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma... 53,8. É 53,10. É, capítulo 53, versículo 10. Tá aqui, Todavia ao Senhor 40. agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus 53, dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então, o Senhor agradou moê-lo. Está falando do Pai em relação ao Filho. O Senhor agradou, a agradável vontade de Deus aqui, aceitável, incluía que Jesus padecesse por nós para sacrifício. Ele recebeu sobre si todos os nossos pecados e as nossas iniquidades. E ele então conduziu isso na cruz para nos pagar, Amém. nos dar o pagamento, a redenção. Então a agradável vontade de Deus, ela não é agradável no sentido necessariamente para nós, porque ela envolve muitas vezes sacrifícios muito altos, renúncias muito altas. Em Salmo 115:3 ele fala, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Então, a vontade do Pai é sempre a que prevalece. Amém. Jesus, o momento mais dramático da agradável, nós vemos em Lucas 22:42, quando Jesus faz a seguinte oração ao Pai, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Aquilo Amém. que agrada. Graças a Deus. Uma mente com padrões no mundo não pode experimentar a vontade de Deus. As pessoas, se a gente observar, têm apenas, muitas vezes, testemunhos naturais. Foi curado, recebeu isso, promovido. Agora, Deus nos dá muitas coisas, e a gente vai continuar buscando e pedindo. Mas e a vontade dele? A boa, a agradável. Ela faz parte até chegar perfeita. Amém. E você tem que agradar, você tem que fazer uma escolha todo dia. Ou você agrada a Deus ou agrada o mundo, a fama, o sucesso. João, em 1 João, ele fala, 2,17, ele fala, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E ele fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, quando a nossa mente está fixa e presa nas coisas materiais, nós vamos ignorar a vontade de Deus. Isso, infelizmente. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Que coisa triste o Senhor mostra por aqueles que não quiseram segui-lo. Mas essa é uma realidade. As pessoas amam muito mais a glória do mundo. Aplaudido. Quem não gosta? Todo mundo aplaudindo. Oh, você está ótimo. É o sucesso, é a fama. Agora, isso não quer dizer necessariamente que você esteja na vontade de Deus. Verdade. Yeah. Como disse uma vez um servo de Deus, às vezes é preferível fracassar com Deus do que você ter sucesso com o diabo. E muitas vezes Deus permite isso em nossas vidas. Porque é necessário. Se a gente olhar, o apóstolo Paulo morreu decapitado, cortaram a cabeça dele fora. Mas por que Deus não impediu? Paulo havia cumprido tudo aquilo que Deus queria na sua vida. Por isso que ele fala, eu não considero a minha vida por preciosa.
contanto que eu cumpra o ministério que recebi do Senhor Jesus. E isso tem sido, muitas pessoas estão trocando os dons, os ministérios, trocando a vontade de Deus para fazer a sua. E com certeza, sempre pode observar, toda pessoa que troca o ministério que tem é coisa que se aparece diante dos homens. É coisa que engrandece o seu ego. E Deus não se agrada dessas coisas. Aí nós chegamos na perfeita. A perfeita eu vou ler lá em Romanos o texto. Romanos 8, 27. Texto lindo, fantástico e maravilhoso. Esse texto explica tudinho para nós sobre a perfeita. A boa, agradável. Romanos 8. A Romanos 8, 27. Esse texto ele explica para nós detalhadamente a perfeita vontade do Pai. Ele diz assim: e aquele que examina os corações, o Pai, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja ele o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes chamou. A esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então a perfeita vontade de Deus, a boa e a agradável, trabalha para chegar na perfeita. Qual é a perfeita? A palavra perfeita aí, ela significa, o verbo teleios, ele significa levado até o fim, finalizado. Então quando se fala da perfeita vontade de Deus, é a vontade final dele, o propósito final. Qual é o propósito dele? Ele revela aí, ó. Porque os que dantes, aquelas pessoas que ele antes conheceu, ele predestinou para serem conformes. A palavra conforme, sumorphos, quer dizer ter a mesma forma que o outro, ser igual. A palavra imagem, em grego é ícone, é uma palavra muito conhecida no nosso vocabulário como a pessoa símbolo do seu tempo, né? Fulano é ícone. Imagem. Então ele escolheu um grupo de pessoas que vão ser feitos conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Isto é, o que nós sempre declaramos e ensinamos, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Então a perfeita vontade de Deus é o plano final, é ter uma família de filhos, mas como? Ele não quer de qualquer jeito, pessoas com uma cabeça no mundo. Por isso que ele diz assim, aqueles que antes conheceu, quer dizer, ele conheceu antes da fundação do mundo, não foi depois da queda, ele predestinou. Aí ele diz, aos que predestinou ele chamou, e vai chamando cada um, através da ministração da palavra de Deus. E aos que chamou, a esse justificou. Como que ele justificou? Pela fé em Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo. E aos que justificou, a esses glorificou. Ele deu a glória de Cristo, a glória de Cristo para eles, isto é, do seu corpo. Em Filipenses 3, 20, ele fala assim, mas a nossa cidade está nos céus, uma tradução fala pátria, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido ou humilhado, para ser conforme o seu corpo glorioso. A palavra conforme é igualzinha lá, sumorphos, né? Igual, segundo o eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, o projeto final, o propósito, o plano do Pai final, não vai ser frustrado, ele é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, no final, hoje nós temos a nossa missão, o nosso trabalho, a transformação, o desafio de transformar, de se submeter à vontade do Pai, porque no final nós teremos um corpo, ele diz aí, transformado o nosso corpo conforme o corpo da glória, da ressurreição de Jesus Cristo. Isso significa que o seu trabalho, a sua missão, o seu alvo, qual é o seu alvo? Você tem que ser semelhante a Jesus. E você pergunta para mim assim, mas como que eu tenho que ser semelhante a Jesus? E esse progresso que nós vamos obtendo na nossa vida? Primeiro, na obediência. A Bíblia fala, a gente vai resumir isso aqui, né? Jesus foi obediente até a morte de cruz. Isso está no próprio Filipenses, né? Ele fala
haja em vós, no capítulo 2, versículo 5, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, por perda, ser igual a Deus, mas fez de si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Então, ele se humilha, ele vai fazer a vontade do Pai. Então, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Depois, andar como Jesus andou, 1 João 2,6, ele fala, né? Aquele que diz que está com ele, deve andar como ele andou. João 2,6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, aí está ser manso e humilde. Então, na obediência, andar como Jesus andou, ser manso e humilde. Manso de autodomínio, de controle, não uma pessoa explosiva. Humilde, não arrogante, não vaidosa. Vaidosa no sentido de ostentação, de arrogância. Ser guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8,14, esse texto de Romanos 8, aí dá para fazer um estudo daqueles bem grande, né? De tanta riqueza que tem aí. Romanos 8,14, ele fala, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, né? E obedecer aquelas 6 letras que nós ensinamos no discipulado, as 6 letras do cristão. Quais são as 6 letras do cristão? 2 S, 2 P, 1 A e 1 O. S, santidade e serviço. Santidade, porque o Senhor diz em Hebreus 12,14, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu vou deixar isso para o final, que eu vou fazer um apanhado disso aqui. O serviço é o nosso serviço a Deus. Então, o nosso trabalho, aquilo que fazemos na obra de Deus. Muitas pessoas são muito boas no seu trabalho, são notórias, mas quando se refere às coisas do Senhor, ela é relapsa, ela é relaxada, ela faz de qualquer jeito, é mais fácil não fazer, abandonar, enfim, faz as coisas de qualquer jeito. Então, 2 S, santidade e serviço. Os 2 P's, pregar e perdão. O pregar o Evangelho é a obra realmente que nós temos aí, é uma missão muito grande de ser anunciadores, arautos, né, mensageiros da palavra do Senhor. Então esse é um desafio. Muitas pessoas têm vergonha disso, né? Jesus disse lá, deles a tua palavra e o mundo não os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então quem é realmente do Senhor não vai ser amado pelo mundo. Se nós somos amados pelo mundo, vai ser alguma coisa errada, porque as pessoas que querem fazer as coisas corretas, hoje o mundo tenta moldar a mente das pessoas no padrão do mundo. Então você tem que ser. Então hoje nós escutamos assim, você tem que ser tolerante, senão você é isso, você é aquilo, você tem que permitir isso, você tem que aceitar isso, você tem que aceitar. Nós temos que aceitar a vontade de Deus. Nós temos que aceitar a vontade do Senhor. Então não é, os primeiros cristãos morreram. Eles morreram pregando o Evangelho, mas eles não abriram mão da vontade do Senhor. Não, hoje nós queremos agradar todo mundo. As pessoas vão, olha, você é isso, você é aquilo, você tem que permitir isso. Hoje nós estamos num tempo moderno, não. Nós estamos num tempo moderno, mas a palavra de Deus ela não mudou. E a vontade de Deus menos ainda. Deus continua chamando e selecionando aqueles que são dele. Amém. Muito bem, eu falei santidade, serviço, pregar, perdão, os 2 S, 2 P. O A, o amor, a oração. Oração eu falei bastante ontem, eu vou falar sobre o amor, que é um tema que eu falei pouco. O que é o amor? Como podemos definir o amor que Deus quer que os cristãos tenham? E eu vou ter que tocar na ferida. Primeiramente, em 1 Coríntios 13, ele define como é o amor. O amor é paciente, então ele tem paciência. O amor, quando ele vem de Deus, ele é benigno, quer dizer, ele é bondoso, ele é generoso, ele ajuda. Ele não arde em ciúmes, ele não é ciumento. Os ciúmes, ao contrário, não é prova de amor. Ele não se vangloria, então ele não humilha os outros se vangloriando. Ele não se ensoberbece, ele não se torna arrogante. Ele não se porta com indecência, ele sabe se comportar para não escandalizar os mais fracos. Ele não exige que se faça o que ele quer. Estou traduzindo o que está escrito lá em 1 Coríntios 13. Você vai ver vários termos que não conhece, eu estou traduzindo ele para ficar fácil de entender. Ele não é rude, ele não é agressivo. O amor não guarda mágoa. O amor não. Ele tudo sofre. Quer dizer, ele é sempre leal. Leal por causa dos fundamentos. Ele tudo crê.
ele sempre acredita que as pessoas possam melhorar, possam se converter. Ele tudo espera. Ele sempre espera uma melhora na vida daquela pessoa, no caráter, por pior que ela seja. Ele sempre olha com amor. Ele tudo suporta. Ele aprende a gostar, apesar de. Por ser uma pessoa a qual Cristo morreu por ela. Amém. Agora eu quero tocar Amém. num assunto muito importante que eu tenho visto com muita preocupação na vida dos cristãos. Os cristãos hoje, especialmente com envolvimento em política, o diabo tem se valido muito disso. Ele tem feito as pessoas odiarem as outras por causa de posições políticas. Então, Verdade. se você está tendo dificuldade de entender, deixa eu simplificar. Convida para fazer uma reunião de oração cristãos que são bolsonaristas e cristãos lulistas. E coloca junto. Para ver o que vai acabar dando. O que isso tem gerado? Gerado nos corações antipatia, até mesmo ódio. Existe uma beligerância muito grande entre os cristãos por causa de partidarismo. Tudo que é contrário a Deus, a Bíblia diz que o amor tudo suporta. Então ele gosta mesmo que a pessoa seja a pior. E eu enfrentei uma luta muito grande, porque como eu sou contador, eu trabalho com parte de tributo de empresa. Eu me lembro que quando o presidente Lula, na época o presidente Lula foi eleito e começou a fazer várias mudanças que aumentaram os impostos das empresas, especialmente das empresas pequenas, mas ele lembra PIS, COFINS, contribuição social, foi uma coisa muito difícil, acabou aumentando a carga tributária dos simples, então foi uma coisa, eu fiquei com muita raiva daquilo, porque aquilo gerou muitos desempregos e muitas pessoas não conseguiram se reciclar, e eu comecei a ficar com raiva, eu não podia ouvir o nome dele. Veja bem, Deus me cobrou isso. O amor de Deus, ele tudo suporta. A nossa obrigação, amar, Jesus mandou amar até os inimigos. Então o amor é aquilo que faz com que eu ore e acredite que Deus possa mudá-lo, independentemente se vai ou não, isso é problema de Deus com ele. Então eu aprendi, falei, não, hoje eu estou preparado até para orar por ele e aconselhar se ele é aqui. Venho e vou orar e atender como qualquer outra pessoa. Porque quando nós vemos essa briga partidária, envolvendo cristãos, pastores, tomando posição, agressivos, por isso que vive um prefeito, vice-prefeito, com vereador. Nós vemos o quê? Que estamos saindo do centro da vontade de Deus, porque a palavra do Senhor fala que Deus é amor, e se nós temos o amor de Deus, se nós estamos na vontade do Senhor, nós temos que aprender a amar as pessoas. E essa história de que eu amo e não gosto, ela não procede de Deus, ela é do diabo. Nós temos que amar sim, independentemente de eu não concordar. Eu posso não concordar com absolutamente nada do que a pessoa pense, mas eu tenho que amar a ponto de orar. E Senhor, eu oro pela vida dessa pessoa, eu oro porque Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, ele disse o seguinte: eu não vou morrer e pagar o pecado desses daqui, só desses daqui. Não, ele morreu por cada pessoa, ele morreu por aquele sujeito que cometeu crime, ele morreu por aquele que se dizia santo e não era, ele morreu e pagou na cruz o preço dos pecados de todas as pessoas. E nós, como os verdadeiros cristãos, temos que parar de ser partidários, de defender nomes. É uma coisa triste de ver que não prega-se o evangelho. Muitos cristãos não têm coragem de pregar o evangelho, de fazer discípulo, mas briga e morre por causa de homens, por causa de partido político. O que nós temos que fazer é orar e pregar o evangelho. Amém. Esse é um tempo em que a igreja ficou fechada. Verdade. Porque Deus tem uma palavra dura para a igreja. Mas ele também utilizou a igreja para pregar através da internet e alcançar vidas. Nós temos uma missão, o nosso partido é de JC, é de Jesus Cristo. Meus irmãos, o tempo profético, todo mundo está pedindo o quê? Um líder. Olha a insatisfação da liderança com o presidente do Brasil, dos Estados Unidos. Todo mundo está insatisfeito. Ah não, eu prefiro aquele que rouba, mas ele é muito bom. Não se preocupa que logo vai vir um. O mundo está sendo preparado para a manifestação do anticristo. Agora, nossa causa principal é seguir a paz com todos. O que é seguir a paz com todos? Corações ardendo de raiva, de mágoa do fulano.
É só tocar no nome, as pessoas parecem que pulam para cima. Esse coração não segue a paz com todos. Olha aqui, olha. Não é só com a santificação, não. Ele diz, seguir a paz com todos. Amém. Todos. Graças Então a aqui Deus. todos envolve Lula, Bolsonaro, envolve José Dirceu, envolve todas as pessoas. Eu não posso ter rancor no meu coração. Eu não posso ter nada no meu coração que surge. A Bíblia diz... Bem-aventurado, Jesus disse isso, os limpos de coração, porque estes verão a Deus. O nosso coração tem que estar limpo, e só pode ser limpo com amor. O amor é eu olhar por essas pessoas, orar. Olha, Senhor, eu não concordo com ele, eu não concordo com nada do que ele está fazendo, mas eu oro pela vida dele, que o Senhor faça o melhor na vida dele, que ele possa ter um encontro contigo e ser liberto e ser salvo. Essa é a posição do verdadeiro cristão, e não nós fazemos isso e brigarmos por causa desse e por causa daquele, por causa desse partido. Bom, eu nem acredito em partido político, eu só acredito em Jesus Cristo. E Graças como o a apóstolo Deus. Paulo, eu não fui chamado por homens para agradar homens, Glória a eu fui Deus. chamado por Jesus Cristo. Graças Ele me a tirou Deus. de onde eu estava para pregar o seu Graças evangelho, a Deus. e esse evangelho ensina que o cristão Amém. tem que ser diferente. Graças Quando a nós Deus. tomamos partidos Aleluia. políticos humanos, nós deixamos de ser diferentes Verdade. e nos amoldamos ao mundo. E ele fala que se você não renovar a sua mente, você não vai experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Você vai a dos Glória a homens. Deus. Amém, Senhor. A coisa mais Graças a triste que Deus. tem Amém. é vermos as famílias se desintegrando, as igrejas, a congregação, os conselhos de pastores se desintegrando por causa de partido político. Falta realmente renovar a mente dos pastores, de nós pastores, a mente dos cristãos. Nós só temos uma missão nesta terra: é pregar o evangelho e viver o evangelho, ser a diferença, ser o sal e a luz para esse mundo, Amém. para essa terra em trevas. Está todo mundo com medo da Covid. Muito bem, tem que ter medo, tem que ter respeito, mas ninguém está com medo de ir para o inferno, ninguém está com medo de ficar aqui. Verdade. Estamos levando as coisas de qualquer jeito e achando que vai subir. Tem gente falando que vai ser arrebatado com o coração cheio de mágoa, de rancor. E o meio, como já me chamaram diversas vezes para entrar no meio político, falou: olha, eu não tenho graça para estar no meio e conviver com essas coisas. Então eu vou ficar onde Jesus me colocou. Amém. Graças a Deus. O projeto de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes Amém. a Jesus. Graças a Deus. E uma das coisas que Jesus ensinou: amai-vos uns aos outros como Vós eu amei. vos amei. Amém. E ele disse, foi dito aos antigos. Tudo ele mudou. Ele disse, amai os vossos inimigos. Verdade. Amai. E o amor, se esqueceu como é, pega lá 1 Coríntios 13, está escrito lá. Mas no final ele fala, tudo suporta. Amém. Aprende a gostar. Aprende a respeitar. Eu não concordo, mas eu oro pela vida das pessoas. Então hoje, no meu coração e no coração de cada cristão, nós temos que olhar para as pessoas e ver assim, olha gente, eu não gostaria, o inferno é um lugar tão ruim. Mesmo as pessoas que me prejudicaram, eu não quero que vá para lá. Eu oro a Deus que mude o coração dessas pessoas. Eu não quero que ninguém, mesmo essas pessoas que são Aprenda a verdade, ateias né? por natureza, que Deus tenha misericórdia, Ele tem, enquanto muitos ateus se converteram. Não há nada impossível para Deus. A nossa missão é o Evangelho. Dificilmente uma pessoa usa o WhatsApp para divulgar e Graças a passar. Deus. Quantas pessoas, é só você fazer as contas, veja quantas vezes a pregação que você ouviu como essa, você passou para outras pessoas. Agora veja quantas vezes você passou o WhatsApp falando mal de algum político, que você, especialmente que você não gosta. Aquele que é contrário do seu pensamento. Por aí dá para ver quem é, qual vontade você está fazendo. Sabe por que a gente se preocupa muito em divulgar esse monte, muitas delas fake news? Porque nós não temos a mente renovada. A nossa mente está moldada no padrão do mundo. Verdade. E quando a nossa mente é moldada no padrão do mundo, nós fazemos como o mundano faz. O cristão tem que ter prioridades. E prioridade nossa é o Pai Celestial. É aquilo que Ele deixou através de Jesus Cristo. Jesus disse,
Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Lá em Mateus ele diz isso. Verdade. Nós sabemos a vontade do Pai. Então, olha, não, o único lugar que você vai encontrar a vontade do Pai revelada é na sua palavra. Amém. Na Escritura Sagrada. E Deus Graças nos a chama Deus. isso. A PAP. A boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. O alvo, o seu alvo, a sua missão é ser semelhante a Jesus. E isso Amém. inclui todas as qualidades que ele tinha, porque não tinha defeito. E isso só é possível quando ele fala de experimentar, como é o texto de Romanos. Amém. Que é o texto base da mensagem de Romanos 12. Olha, ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pela sua infinita misericórdia, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Amém. que é o vosso culto racional. Então, muito mais do que esse cai-cai, esse monte de trupe que se faz, tanto que Deus fechou, né? Esse monte de música, produto quanto é lado, ele está interessado em vidas, comunhão Amém. com ele, o seu corpo, tudo Glória ser a Deus. consagrado. Por isso que ele fala culto Glória a racional, Deus. é espiritual. Graças Não tem a nada Deus. dessa carnalidade, ele fechou. Agora está voltando, né? E não sedes conformados, não tem um molde do mundo, mas sedes transformados. Vocês têm que fazer isso, eu tenho que fazer isso, pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis, para que a gente possa experimentar. Quanto mais renova a minha mente, mais eu experimento a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém. Então, meus irmãos, Graças a Deus. o que é difícil não é conhecer a vontade de Deus, é obedecê-la, é querer fazê-la. Manter a palavra. Nossos corações, os nossos corações, as nossas mentes precisam ser transformadas. E quando a nossa mente ela vai sendo transformada, Deus vai mais e mais permitindo através do Espírito Santo, porque ele fala aqui no capítulo 8, ele fala no versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele fala, e aquele que examina os corações sabe a intenção do Espírito. Então o Espírito Santo, quando ele vai interceder por nós, ele já intercede de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele fala que todas as coisas contribuem juntamente, trabalha lado a lado. Essa tradução é perfeita no literal, a corrigida fiel, no grego. Ele fala de trabalhar juntamente, trabalha ao lado. Todas as coisas, então ele vai nos cercando e nos ensinando para aqueles que são chamados de acordo com o propósito do Pai. E qual é o propósito do Pai? É ter uma família de filhos o quê? A imagem de seu filho. O padrão que o Pai exige é que todos tenham o padrão Amém. do seu Filho Jesus. Graças a Deus. E ele ensinou isso. Então, a nossa preocupação hoje deve ser em pregar o Evangelho. E nós podemos pregar hoje, Deus colocou muitas mensagens e possibilidade de dessas mensagens estar sendo enviada para outras pessoas. Mesmo que ela não aceite, não importa. Você não tem que se preocupar com isso. A sua preocupação é pregar. Muitas pessoas que eu preguei também riram na minha cara. Me chamaram de louco, fanático, mas isso aí faz parte. Se converteu depois, eu fiquei feliz. A gente não adianta querer ser popular. Graças a Deus. A gente tem que ser arauto, mensageiro. Então, se preocupe em ser o mensageiro de Deus. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. A boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém. Amém. O propósito dele é que você seja semelhante a Jesus. Amém. E é importante que você esteja olhando e trabalhe no seu coração. Segue a paz com todos. Ele fala todos, não é com quase todos. E a santificação. Veja que a santificação vem depois. Primeiro ele coloca seguir a paz com todos. Amém. É todos. É todos. Graças a Deus. Não dá, mas não, até aquele lá, aquela lá. Ah, mas exatamente, aquele lá também. Amém. Ah, mas aquela lá também. Todos. Amém. Seguir a paz com todos. É para seguir. Então no seu coração tem que estar em paz de orar. Então hoje, qualquer nome que eu ouça, o senhor oro pela pessoa. Mas não tem problema nenhum. Meus irmãos, nós temos que estar definidos. Eu estou definido, sabe o quê? Para encerrar a mensagem. 1 Tessalonicenses 4. Eu gosto demais dele. Este aqui é o texto que tem que ser a base de todo cristão. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, ele diz assim, no versículo 14 para frente.
Pega o 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Os que já morreram, né? Para que não vos entristeçais. É que quem morre em Cristo dorme, que logo vai ser acordado. Como os demais que não têm esperança. Tem gente que não tem esperança mais. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Dormem, estão dormindo. Então, morreu em Cristo, dormiu, meu irmão. Fica sossegado, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, morreu no Senhor, seu filho, morreu, dormiu. Está dormindo, logo o Senhor Jesus vai vir para acordá-lo. Deus o tornará a trazer com ele. É a garantia, ele vai voltar logo está aí. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor. Amém. Palavra dele. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, ele já não está mais aqui, mas ele estava vivo e tinha que se incluir no nós. Não precederemos os que dormem, quer dizer, a gente não vai na frente daqueles que estão dormindo lá. Foi na sepultura, outro está no mar, em todo lugar deserto. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Então vai ter a trombetona trocando lá. E com a trombeta de Deus, então vai ter a trombeta. Vai tocar a trombeta, é rapidinho, mas vai tocar. E os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Amém. Aquele que morreu vai ressuscitar primeiro. Ele fala, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. E a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, essas palavras não somente para consolar, mas para nos impulsionar. Então, eu creio que se existe uma coisa nessa pandemia que tem que ter chamado a atenção de todo mundo, é que vão acontecer coisas. E Deus não vai tratar com o mundo sem tratar primeiro com a sua igreja. E ele tratou, hein? Talvez você não percebeu, mas ele tratou. Está separando. Pecado, o que as pessoas estão fazendo nesse período, longe da pregação do pastor, longe do pastor, longe da congregação, todo mundo revelando quem é. Quem sobe e quem desce. Então, meu irmão, purifique-se, limpe tua mente e teu coração e procura estar recebendo o alimento da palavra. Amém. O alimento desta palavra santa, como nós falamos hoje, ontem, né, na mensagem, quem não ouviu, ouça a mensagem, renove a sua mente, porque faz parte do conjunto, né? Dá para fazer mais umas 2 palavras, cada com uma outra parte do versículo. Não dá para explicar tudo, então a gente fica por partes para que pelo menos o que se explicou se entenda bem. A vontade de Deus, a BAP, a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. Amém. Então, que você possa estar refletindo na sua vida. Esse tempo do coronavírus, esse tempo de quarentena, especialmente aqueles que ficaram em casa, e mesmo os que não ficaram, muitas coisas vão acontecer no mundo. Mas o que importa para nós é estarmos preparados para sermos arrebatados. Amém. Acho que verdade. Essa é a preocupação. Então, da mesma maneira que você tem cuidado, usado máscara, vamos usar como simbologia? Põe freio na boca, em vez de estar falando coisa e estar com raiva de não sei quem. Põe freio na boca. Lavar a mão e passar gel. Vamos limpar as nossas mãos de coisas erradas, do pecado, de coisas que desagradam a Deus. Olha, não pode beijar, não pode abraçar. Não vamos abraçar as coisas erradas, beijar o pecado e tudo aquilo que agrada o mundo. Vamos ter uma conduta, não faça aglomeração, não se aglomere com aquelas pessoas que só estão para xingar, falar mal da vida dos outros. Ao invés de discutir política nesse sentido, porque a discussão política ela deveria ser de outra maneira. Mas isso é meio difícil nos nossos dias. Então, meu querido, reúne a família e ora. Vamos orar, gente. Vamos ler a palavra. Vamos pegar o texto que foi pregado no domingo. Vamos nos alimentar da palavra do Senhor. Eu raramente paro para falar dessas coisas, porque, meu irmão, eu estou orando, estou aqui, faço o que for possível, oro pelas autoridades, estou aí disponível, Deus tem feito isso, mas a nossa pátria está nos céus. Amém. A cidade onde vamos morar está nos céus. Então, quem vai morar lá já está vivendo para isso. Amém. Não haverá surpresa. Esse tempo é um tempo de choque. Foi um choque. Deus usou o desfibrilador dele, deu um choque. Quem é dele... Por isso que Efésios fala, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Então, essa é... Nós pretendemos, durante a semana, como a gente deve voltar a fazer culto, se não houver nenhuma mudança no dia 7, mas a palavra que Deus nos deu no começo do ano, muitos não ouviram, né, no dia 31 de dezembro, quero ver se um dia desses eu exponho ela todinha, para que todos tenham o conhecimento daquilo que Deus mostrou nos ensinamentos da sua palavra.
E vamos nos preparando, a gente deve fazer algumas alterações nas palavras, mas a gente vai manter sempre pelo menos uma pregação online para abençoar a vida dos irmãos. A gente viu realmente a necessidade de abençoar. E eu agradeço aqui todos, né? Eu vi lá no YouTube lá as mensagens, lá tem mais de 400 visualizações nesses últimos 28 dias, então... Para quem não é conhecido como eu, isso tem sido uma bênção. Eu louvo e agradeço o Senhor todos os dias pelas vidas que Ele está abençoando. Graças e agradeço a Deus. vocês que têm aí Amém. feito o trabalho de verdadeiros arautos e Graças mensageiros. a Deus, Senhor. Vocês têm sido Amém. anjos na vida de muitas pessoas e mandando, né? Como a gente tem, as pessoas vêm agradecer. Olha, fulano mandou para mim, fulano, irmã, fulana mandou a mensagem, foi uma bênção. Vocês estão fazendo o trabalho do Senhor. Esse é um Amém. tempo em que nós estamos Graças evangelizando. a E é muito importante alcançarmos as almas. Então Amém, a nossa Senhor. preocupação Graças a Deus. é saquear o inferno. Uma frase que eu ouvia muito quando no começo do ministério. Saquear o inferno e lotar o céu. Então tudo que depender de nós, nós fazemos. Vamos Amém. fazer a oração da bênção final, mas antes da bênção final, nós temos um grito de guerra. E eu vou pedir, a câmera vai focar o meu pai, ele sempre que deu esse Amém. grito de guerra, ele vai dar o grito de Graças guerra. a Hoje ele Deus. veio trazer a caráter, Graças a Deus, amém. ele vai dar o grito de guerra em nome Amém. de Jesus. Aí, Oswaldo, dá o grito de guerra aí se Deus é por nós. Olhando aqui para a câmera. E se Deus é por nós, quem Quem será será contra contra nós? nós? Não Amém. existe. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Amém. Vamos então dar a bênção final. E você vai dizer aí, eu recebo. Receba a bênção, porque é a bênção do Senhor, no Graças final a do culto, Deus. no final da sua palavra. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo Eu Eu recebo. recebo. e o amor de Deus Eu recebo. e a comunhão do Espírito Santo seja com todos Eu vocês. recebo. Eu também recebo. O Senhor te abençoe e te guarde. Eu recebo. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti Eu recebo. e tenha misericórdia de ti. Eu recebo. O Senhor sobre ti levante o seu rosto Eu recebo. e te dê a paz. Eu recebo. Eu também recebo. Graças a Deus. Que a bênção, a graça do Senhor, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo e do Graças poder do a Espírito Deus. Santo esteja na sua vida. Muito obrigado Amém. por mais uma vez você nos ouvir, participar Graças conosco a Deus. do culto Amém, e Senhor. divulgue essa mensagem para abençoar outras vidas. Agradeço, em nome Senhor, de Jesus por Cristo, essa- tenha uma semana de bênção e Amém. de vitória em Graças nome a de Deus. Jesus. Amém. Agradeço, Senhor, por essa grande